Então vamos lá, pessoal. Aula 2, né? Princípio de conservação das cargas elétricas. Nós vimos na aula passada o princípio, né, da atração e repulsão, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, né? Cargas de sinais opostos se atraem, beleza? Então temos mais um princípio aqui da eletrostática, é o princípio de conservação das cargas elétricas. Vamos lá. Seguinte, você imagina que temos um sistema de dois corpos, corpo A e corpo B, e o corpo A ele tem carga Q1, né? Uma quantidade que eu não sei, e Q2, outra quantidade de carga. Lembre-se, quando eu estou falando de carga, eu estou falando de coulombs, tá? Então ele tem uma quantidade de carga 1 e esse corpo B tem uma quantidade de carga 2. Não importa eu saber o valor ainda agora. Aí depois acontece alguma coisa, eu coloco eles em contato nesse sistema aqui e acontece que o corpo A passa a ter uma carga diferente da Q1 aqui, que eu chamo de Q1 linha, tá? Que não é a mesma coisa que Q1, por isso que eu coloquei linha para diferenciar. E o corpo B depois, né? Por isso que aqui tem antes, né? Antes, tem uma divisória aqui e depois. Então, o corpo B passa a ter uma carga Q2 linha, que é diferente dessa carga. Então, aconteceu alguma coisa nesse sistema, esse sistema está fechado, né? E aconteceu alguma coisa que depois que eu olhei, o corpo A estava com uma carga diferente da que estava no começo e o corpo B estava com outra carga. Diante lá do princípio lá de Lavoisier que a gente fala, né? Nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A gente não perde carga no sistema, não tem como perder, né? É um princípio de conservação. Ou seja, o total de cargas que eu tinha no começo, eu tenho que ter depois. Não pode, eu não posso ter perdas nesse sistema isolado, entendeu? Se só tem dois corpos aqui, tá? Isolados, vai acontecer alguma coisa de forma que carga vai para um, carga vai para outro, mas o somatório de cargas do sistema tem que ser o mesmo. Como assim? Se eu somar as cargas que tem antes, ou seja, Q1 mais Q2, tem que ser igual ao somatório das cargas em depois, ou seja, Q'1 mais Q'2. Por isso que está aqui, ó, Q'1 mais Q'2. É isso que essa forma quer dizer. A soma das cargas que tinham antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Ou seja, a soma das cargas antes, isso aqui é o antes. Tem que ser igual à soma das cargas depois. Um exemplo, para você entender que está bem abstrato, mas olha lá, um exemplo. Imagina aqui que eu tenho esse corpo A e esse corpo B aqui. O corpo A tem 2 coulombs e o corpo B tem 7 coulombs. Aconteceu alguma coisa que de repente A ficou com 6 e o B eu não sei. Mas se a gente utilizar essa regra aí, da princípio de conservação de cargas, o que vai acontecer aí? O somatório de cargas que eu tinha antes, então aqui é o antes, tá? Antes tem que ser igual ao somatório de cargas depois. Então, vamos somar quantas... Depois está faltando o i, né? Então, depois... Oh, merda. Mas vamos lá. Tudo bem. Depois. E aí você tem, então, você vai somar, né? Corpo A mais corpo B. Então, carga no corpo A. Vou colocar aqui, ó. QA, né? Carga em A. Nesse lado aqui é 2 coulombs. E carga B é 7 coulombs. Beleza? Só que depois eu tenho QA, eu vou chamar de QA', porque é diferente, tá? Aqui depois é 6 coulombs. E eu vou chamar isso aqui de QB', tá? QB'. Então, como é que eu faço aqui? Ó, a soma de cargas antes, então, QA mais QB tem que ser igual a quanto? Vai ser 2 mais 7, que vai dar quanto? 9 coulombs, tá? E aqui eu tenho QB, aqui é QA' e QB'. Então, QA' mais QB' vai ser igual a quanto? Vai ser 2, ou vai ser 6, né? Que é 6, QA' é 6, então é 6, mais QB'. Beleza? Tá, e aí, professor, como é que resolve isso aí? Seguinte, a fórmula lá, né? Ó,
O que tinha antes tem que ser igual ao que tinha depois. Então, o que tinha antes não era 9 total? Então, eu tenho que ter 9 aqui. Então, o que acontece? É só pegar essas duas formas aqui e igualar. Como assim? Ó, QA, né? Eu dei uma enrolada aqui, né? Falei muita coisa, dá para fazer mais. Mas QA mais QB tem que ser AQ A' mais QB'. Ou seja, QA mais QAB dá quanto? 9, não é? Então coloca 9 aqui, ó. 9 é igual a quanto? 6 mais QB'. Ou seja, qual o número que eu somo com 6 aqui para dar 9? Tem que ser 3. Ou seja, o meu, vou fazer direto, o meu QB' aqui vai ter que ser 3 coulombs para que o princípio de conservação de carga seja mantido. Então, isso aqui vai ter que ser quanto? 3 coulombs, não é? Então, o princípio de conservação de cargas é isso. O número de cargas que eu tenho total aqui antes tem que ser igual a depois. Então, se tem 6 em A, o que falta para 9 que tinha no total aqui tem que ter ido para cá. Entendeu? Então, se A tivesse aqui no caso 5, aqui teria que ter quanto? 4. Porque tem que dar 9 o total do sistema antes e o total do sistema depois. Esse é o princípio de conservação de cargas, beleza? Então, essa primeira parte a gente deixa por aqui, beleza? Valeu, até mais, bons estudos!